A paz do Senhor Jesus. Quem tem sede, venha a mim e beba de graça da água da vida. Aquele que beber da água que eu lhe der, se fará nele uma fonte que jorre para a vida eterna. Esta água, segundo o que Jesus fala, é o Espírito Santo. Toda a Escritura foi inspirada pelo Espírito Santo de Deus, e os homens falaram, não foi por vontade deles. Os homens que estão nesse livro aqui, foram apenas instrumentos de Deus para trazer uma mensagem para todos os homens que já passaram por essa terra. Quem crê será salvo. Os que não crerem já estão condenados. Por isso que o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Se você morrer hoje, onde a tua alma está indo? Se você tiver o Espírito Santo de Deus, você vai ter certeza absoluta que você irá para o céu. Se você tiver uma religião, você só tem confusão na cabeça. Se morrer, vai para o inferno. A maioria não acredita no inferno. Ontem eu encontrei um ex-padre aqui nessa praça. Falou para mim que Deus está no coração de todo mundo e que inferno não existe. Eu falei, padre, então você está negando o que Jesus falou. Jesus falou assim, o inferno é um fogo que nunca apaga. O inferno é onde o bicho nunca morre. Jesus falou assim, não tenha medo dos homens, porque o homem mata o corpo e não pode fazer mais nada. Deus mata o corpo e lança o corpo e a alma no inferno. Eu falei, padre, como é que você me explica isso? A Bíblia a gente tem que entender ela, sabe? Não, entender não, como é que entende? Como é que explica então, padre? Aí não tem explicação. Uma coisa tão simples é que religião, a Bíblia fala que religião é para ganhar dinheiro. É isso que a Bíblia fala. Religião é uma causa de grande lucro. Por isso que ficam ricos. Pegam uma Bíblia na mão e ficam milionários. Mas a Bíblia não é para deixar o homem rico. A Bíblia é uma palavra para salvar o homem da condenação do inferno. E Jesus veio aqui justamente para isso. O sangue dele nos purifica de todo o pecado. Não preciso da Maria, nem missa de sétimo dia, nem vela. É o sangue dele que me purifica de todo o pecado. Foi para isso que ele morreu, pagou um preço caríssimo. Se eu precisasse de missa, Jesus não precisava morrer. Se eu precisasse de boas obras, Jesus não precisaria morrer. Somos salvos pela fé. Na fé daquele que veio aqui nos comprar com o seu sangue. É isso que as Escrituras dizem. Por isso que é uma oferta de graça. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Ninguém pode vir ao Pai se não for por mim. Você pode ir para uma religião, tem várias, escolhe qualquer uma delas, a que mais te agrada. Você morre e vai para o inferno. A Bíblia diz assim, Apocalipse 22:14: bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Só que para você entrar por essa porta, você vai ter que abrir outra porta. Eis que eu estou à porta e bato. Apocalipse 3:20, Jesus batendo na porta do teu coração. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, abrir a porta, entrarei na sua casa, cearei com ele, ele comigo. Sabe o que é que Jesus quer cear com você? Porque se você não cear com ele, lá em 1 Coríntios 10, versículo 20 e 21, está escrito assim: o ídolo não é nada. A comida que é sacrificada ao ídolo não é nada. E eu não quero que vocês sejam participantes com os demônios.
Ninguém pode sentar na mesa com Jesus e na mesa com os demônios. Em qual mesa que você vai sentar? E que tipo de comida que você vai comer? Jesus falou assim: eu sou o pão vivo que desceu do céu. Eu vim para dar vida. Novela te dá vida? Morte. Futebol te dá vida? Morte. Rock and roll te dá vida? Morte. Funk te dá vida? Morte. Porque a Bíblia diz assim: estávamos mortos em nossos pecados e delitos contra Deus. Éramos por natureza filhos da desobediência. Efésios capítulo 2. Por que filhos da desobediência? Porque filhos naturais de Adão. Todo mundo aqui nasceu de Adão e Eva. Ninguém veio do macaco. Todos nós somos descendentes de Deus. Deus soprou o Espírito dele sobre cada um. O homem é corpo, alma e espírito. Se ele morre, a Bíblia diz assim: o espírito volta a Deus que o deu. Mas e o corpo e a alma? O corpo e a alma vai depender de você. Meu corpo, minhas regras, inferno. Porque a Bíblia vai falar que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo de Deus. E aquele que destruir este templo, Deus o destruirá. Então cuida bem do seu corpo. Seu corpo não precisa de tatuagem. Deus já criou o homem maravilhosamente à sua imagem, à sua semelhança. Para que vai ficar botando aí imagem de dragão? Pode ver que dragão na Bíblia é o diabo. Vai fazer tatuagem de serpente. Serpente na Bíblia é o diabo. Este mundo anda em trevas. Por isso que o Evangelho é a luz. Não é uma religião, é uma luz. Salmo 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés é a tua palavra, e luz para o meu caminho. Você não está buscando felicidade? Vai no funk que você quebra a cara. Vai atrás da mulher adúltera que você vai ver o teu fim. Glória a Deus. Cai nessa cilada de sair com a mulher dos outros. Trai a sua mulher, trai a sua esposa, para você vai ver o que vai dar para você. Os adúlteros sejam jogados no inferno. Aqueles que se prostituem serão lançados no inferno. Tanta gente só correndo atrás do dinheiro, quer dinheiro, quer dinheiro, para gastar com prostituta. É melhor você ficar pobre e miserável. A Bíblia diz assim: aqueles que desejam ficar ricos. Você vai na lotérica? Por quanto você está vendendo a sua alma? Hein? Você vai na lotérica fazer uma pezinha? Quanto vale a sua alma? A Bíblia diz: aqueles que desejam ficar ricos, eles caem em desejos loucos e nocivos, submergem os homens na perdição e na ruína, porque o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Caindo nesta cobiça, muitos se desviaram da fé. Jesus falou assim: estarei convosco todos os dias, até a consumação do século. Se você tiver o que comer e o que vestir, esteja contente. Amém. Glória a Deus. O amor ao dinheiro está levando muita gente para o inferno, porque não quer saber da alma. Depois que morrer, joga no buraco. Não é bem assim, não. Muitos irão ressuscitar para a vida eterna. Outros irão ressuscitar para vergonha e desprezo eterno. O corpo não vai ficar enterrado no cemitério. As pessoas pensam, eu pensava isso: depois que morrer faz o que quiser. Não, senhor. O espírito volta a Deus que o deu.
A alma, ou ela vai para o paraíso, ou ela vai para o inferno. O corpo fica enterrado aqui. Mas no dia do juízo final, eles estão pensando assim, a Terra tem milhões e milhões de anos. Porque os dinossauros, porque os homens da caverna, tudo conversa furada. A Terra de Adão até agora só tem 6.000 anos. De Adão até hoje, 6.000 anos. E vai ter mais 1.000 que Jesus vai vir reinar aqui na Terra. Depois desses 7.000 anos, juízo final. Os Glória a corpos Deus. que estiverem enterrados nessa terra, você pode ler Apocalipse 20, o inferno deu os mortos que nele havia. A morte e o inferno deram os mortos que neles haviam. E aí o corpo que está enterrado aqui terão que ressuscitar. Não existe aquele negócio de reencarnação, você morre e volta em outro corpo. Jesus morreu e voltou no mesmo corpo. Por isso que ele falou assim, eu vim aqui para desfazer as obras do diabo. Porque o diabo inventou nas religiões que o homem vai reencarnar, que ele vai evoluir, que ele vai evoluindo. A Bíblia fala que o homem está se transformando em animais irracionais. O apóstolo Pedro escreveu isso. É verdade. O Judas, que está na Bíblia antes do Apocalipse, ele é irmão de Jesus, filho da Maria com José. O Tiago, que está aqui na Bíblia, filho da Maria com José. Muita gente não sabe disso. Maria teve 4 filhos homens e filhas, que a Bíblia não fala quantas filhas. Depois de Jesus, não importa, ela era casada. O único que não teve pecado foi Jesus. Aleluia. E ele desfez as obras do diabo morrendo na cruz. Graças a Deus. Por um homem entrou o pecado no mundo e o pecado a morte. E a morte passou a todos. Quem é que não vai morrer? Os papas morrem. Os Buda morrem. Os imperadores César morrem. Os faraós morreram. Está ordenado aos homens morrer uma vez. Por isso que não existe reencarnação. Morre uma. Aí segue-se o juízo. Você vai esperar o juízo final? Você vai pagar para ver? Por isso que a fé não é um dom natural. A Bíblia fala, a fé não é de todos. A fé é um dom de Deus. Sabe que você adquire esse dom? Quando você se humilha. Quando você se arrepende. Quando você reconhece que é um miserável pecador condenado ao inferno. Quando você reconhecer que você é um miserável pecador condenado ao inferno, e você se humilha como aquela prostituta, chegou nos pés de Jesus, chorou, lavou os pés dele com a lágrima, uma prostituta. Aí enxugou os cabelos dele, enxugou os pés dele com o seu cabelo. Aí pegou um perfume de 1 ano de serviço de prostituta e quebrou aquele perfume e ungiu os pés de Jesus. Quando você aprender a se humilhar, aí Deus vai te dar esse dom, a fé da salvação. O cego de Jericó, Bartimeu, gritando, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí Jesus falou, o que você quer que te faça? Eu quero ver. Aí Jesus, então veja, simples assim, então veja. Aí Jesus falou, a tua fé te salvou. A fé verdadeira, ela não cura. A fé verdadeira em Cristo, ela salva. E a consequência é a cura. Na religião é o contrário. A religião só tem fé para curar.
mas não salva. Por isso que Jesus falou: o diabo vai fazer muitos milagres, enganará muitos. Está aí o resultado: religião, mais religião e mais religião. E o homem morre e vai para o inferno, morre e vai para o inferno, morre e vai para o inferno, morre e vai para o inferno. Porque a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra. Aleluia. Mas quem que esse celularzinho na mão hoje, quem que vai acreditar nesse livro? Hein? Com tanto ídolo para você adorar, quem é que vai dar crédito a esse livro aqui? Com tanto Harry Potter, feiticeiro, para ficar vendo na televisão, quem é que vai acreditar em profeta? Com tanta religião esparramada para a terra, quem é que vai acreditar em Jesus? Porque a religião só usa o nome dele, mas não prega o que ele prega. Verdade, verdade. Leia a Bíblia. Por que esse governo, por que esse mundo não dá uma Bíblia para cada cidadão da terra? Porque são filhos do diabo. O diabo não quer que você leia esse livro, porque o dia que você lê, você vai descobrir a verdade. Amém. Amém. O dia que você lê, você não vai ser mais escravo do diabo, de ficar comprando cachaça, 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 e a Bíblia vai falar: os bêbados serão lançados no inferno. Sabia Glória não? a Deus. Aleluia. É claro que o dono do boteco não vai falar isso para você, porque ele quer ficar rico. Aleluia. É claro que o padre não vai falar para você que a Maria não salva, porque ele quer vender a estátua da Maria. Mas a fé que salva o homem é simplesmente de graça. Amém. Aleluia. Glória a E Deus. de graça ninguém quer trabalhar. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também, disse Jesus. Aleluia. E todo aquele que é salvo, ele vai trabalhar para pregar a verdade. Aleluia. Sim, A Senhor. verdade das Escrituras, não é minha. Amém. Glória a Deus. Se você morrer hoje, para quem vai ser tua alma? Aonde o seu nome está escrito? No tabelião? Ou no livro da vida? Aleluia. Porque em Apocalipse tem um versículo falando assim: eis que tem nome de que estás vivo, mas na verdade você está morto. Tem nome de que está vivo, mas perante Deus está morto. E a prova da morte foi a história que Jesus contou do rico e do Lázaro, o mendigo. O rico, a Bíblia de Jesus falou, ele tinha tudo aqui nessa vida, do bom e do melhor. Está lá em Lucas capítulo 16. E aí havia um mendigo, e o mendigo chamava Lázaro. E esse mendigo, a única coisa que ele tinha, feridas no corpo inteiro, doente, dos pés à cabeça. Tinha mais uns 2 ou 3 cachorros que ficavam lambendo as feridas dele. Tinha mais uma coisa que o mendigo tinha: fome, porque ele desejava comer as migalhas que caíam da mesa do rico. Mas a coisa mais importante que o mendigo tinha, o rico não tinha. A maior riqueza do mendigo era ter um nome: Lázaro. Aleluia. Porque a Bíblia diz Glória assim a Deus. no profeta Isaías: Deus chama pelo seu nome. Aleluia. Eu tenho o seu nome escrito na palma da minha mão. Amém. Mas o rico, o Deus dele era Mamão, o Deus da riqueza. E Jesus falou em Mateus 6,24: ninguém pode servir a Deus, o Pai, o Criador, e a Mamão, o Deus do dinheiro. Se você amar um, você odeia o outro. Se você se dedicar a um, você despreza o outro. Então não dá para ficar na porta da lotérica sonhando que uma mão vai satisfazer os desejos do teu coração.
Porque no Salmo 42 diz que a nossa alma não é sede de dinheiro, é sede de Deus. Amém. Porque esse Glória a Espírito Deus. que está em nós, ele tem sede daquele que o criou. A Bíblia diz assim que há festa no céu quando um pecador se arrepende aqui na terra. Aleluia. Amém. As pessoas não entendem que a alma de uma pessoa vale mais do que toda a criação que Deus fez. Aleluia. O Deus da Bíblia, das Escrituras, Amém. está escrito em Isaías 40. Glória a Deus. Ele conta todas as estrelas chamando pelo nome. Aleluia. Ele Aleluia. tem todos os oceanos na concha das suas mãos. Aleluia. Por isso que o judeu, ele anda de nariz empinado, porque o nosso Deus é o Deus de Abraão, é o Deus de Isaac, é o Deus de Israel. E o povo fica aí atrás de uma estátua, e aí o povo fica carregando aquela estátua para cá, estátua para lá. O meu Deus é a Aparecida, meu Deus é o Buda, meu Deus é o Maomé, e meu Deus é esse, meu Deus é aquele. Esse Deus pesa os montes em balança de precisão. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. A maioria não conhece ele, a maioria não sabe quem é Jesus, a maioria vai morrer e vai para o inferno. Mateus 7, 13 e 14. A maioria vai entrar pela porta larga, porque não querem se humilhar. É verdade, Senhor. São soberbos, não aceitam o que está escrito aqui. E o apóstolo Paulo fala: é aquele homem que não aceita as escrituras, ele é soberbo, não sabe nada, e ele delira acerca das questões. Ah, eu acho, só acho, Oh, glória. só não acha a verdade, É porque a verdade. verdade é Cristo. Amém, Senhor. Glória a Ele só Deus. acha a verdade quando Aleluia. ele deixar de achar alguma coisa. Deus escolheu as coisas loucas desse mundo Aleluia. para confundir as sábias. Aleluia. Deus escolheu as fracas desse mundo Amém. para confundir as fortes. Deus escolheu as desprezíveis deste mundo Aleluia. para confundir aqueles que pensam que são alguma coisa. É verdade. O rico Glória a pensava Deus. que era alguma coisa. É verdade. O Lázaro, ele não dava nada por ele mesmo. Um mendigo, passando fome, jogado na beira do caminho. Quem é que ia dar alguma coisa para aquele mendigo Lázaro? A única coisa que esse povo sabe fazer é criticar, porque não aceita a verdade. É verdade, Senhor. Oh, Um dia Deus vai mostrar para você, mas aí vai ser tarde, porque aí você vai estar lá perante o trono de Deus, e aí não vai ter mais perdão, aí vai acabar a misericórdia, aí não vai existir mais salvação. A Bíblia diz que a salvação é hoje, por isso que a ordem de Jesus foi: prega o Evangelho. aleluia. Se eles acreditarem, serão salvos. Se eles não acreditarem, estão condenados. Quem é que vai salvar você se foi Cristo que morreu na cruz? Aleluia. Glória a Deus. Quem é que vai te salvar? É verdade. Maria, Aparecida, Conceição, Fátima, Lourdes. Quem é que vai salvar você? Se foi Ele, o próprio Deus, que veio aqui Aleluia. pagar o preço da nossa redenção, Deus, obrigado, o Senhor. preço da nossa alma. Aleluia. Mas o rico, Jesus. eu tenho dinheiro. Uma vez eu entrei numa catedral e eu vi o guia turístico, falando assim para as pessoas. Em São Paulo, na Praça São Bento. Aí o guia turístico falou assim: aqui perto desse altar, os ricos pagavam para ser enterrado aqui perto do altar, para eles ficarem mais perto de Deus. Quem disse que dinheiro compra Deus?
Misericórdia. Os ricos pensaram isso. Eu quero ser enterrado aí, Aleluia. padre, aí perto desse altar, porque eu quero ficar perto de Deus. Mas o padre não pregou a Bíblia. Ficar perto de Deus, cheio de pecado, de cobiça, idolatria, porque o amor ao dinheiro é avareza. E os avarentos serão jogados no inferno. Sabe o que Jesus falou para o rico? O rico chega para Jesus e fala assim: mestre, o que é que eu tenho que fazer para ser salvo? Como é que eu salvo a minha alma, mestre? Se fosse hoje, esse rico poderia entrar numa igreja evangélica por aí. Aí iam falar assim para ele: dá 10%, dá o trízimo. Se fosse hoje, o rico ia entrar nessas igrejas grandonas, essas igrejas evangélicas. Dá 10% aí. Glória a Deus. Mas Jesus, não foi isso que Jesus falou para o rico. É verdade. Falou: vem cá, você guarda os mandamentos? Nunca matei, nunca roubei ninguém, sou um trabalhador honesto, nunca botei chifre na minha mulher. Não fez mais do que a obrigação. Amém. Glória a Deus. Cumprir os mandamentos de Deus é uma obrigação. Aleluia. A Bíblia fala assim: o dever de todo homem é temer a Deus e guardar os seus mandamentos. Amém. Por quê? Porque se você falhar nos mandamentos, você sofre as consequências. É verdade, Senhor. A Bíblia diz de Deus: ninguém zomba. Amém. Tudo que o homem planta, ele colhe. Sim, Senhor. Glória a Deus. Ninguém escapa da lei de Deus. Ninguém. Nem rico e nem pobre. Aleluia. Nem rico e nem pobre. Lembra daquele presidente que falou assim: eu vou ganhar e eu não preciso da ajuda de Deus. Eu esqueci o nome do miserável. Eu vou ganhar. Tancredo Neves. Lembrei. Eu preciso da ajuda de Deus. Eu vou ganhar. Ganhou um caixão. Um dia antes dele tomar posse como presidente do Brasil, Deus o matou. Teve um rei chamado Herodes, rico, poderoso. E aí ele deu um discurso. E aí a multidão aplaudiu. Grande discurso. Glória a Deus. É Deus falando. Aleluia. Deus estava sentado no trono e falou: não, é um pecador miserável. Sim, Senhor. Foi comido por bichos. Está em Atos capítulo 12. Deus o matou. Hebreus 10, 31. Horrível coisa é cair na mão do Deus vivo. É verdade, Senhor. Hebreus 12, 29. Aleluia. O nosso Deus é um fogo consumidor. Aleluia. Glória a O povo está Deus. muito acostumado com a Ave Maria. Quando você prega evangelho, o povo se assusta, porque não está acostumado com a verdade. Aleluia. Passa a vida inteira escutando Glória a mentira, Deus. mentira, É mentira, verdade. mentira. É verdade. Quando escuta a verdade, fala assim: esse cara aí tá maluco. Tá maluco não. Maluco é quando eu ia no Rock in Rio fumar maconha com o diabo. É verdade, Senhor. Maluco quando eu ia no cinema É verdade. ver aqueles filhos do diabo, do Batman, Capitão América, esses filhos do diabo. Ou você adora a Deus ou fica com os ídolos. Ou você presta louvor ao Criador, ou então à criatura. Em Romanos capítulo 1 fala assim: mudaram a verdade de Deus de mentira. Honraram e serviram mais a criatura do que o Criador. Estão dando louvores para homens corruptos que venderam a alma para o diabo para fazer sucesso. Satanás chegou para Jesus e falou assim: toda esta glória deste mundo me foi entregue, eu dou a quem eu quero. Glória a Deus. Olha a proposta do diabo: Jesus, se você me adorar, eu te dou a glória deste mundo. Mas Jesus não queria nem a glória do Pai. Ele abriu mão da glória do Pai para descer aqui como homem. Graças a Deus.
E o diabo oferecendo uma coisa que Jesus não queria. Para que ele ia querer a glória de ser presidente? Presidente dos Estados Unidos? Jesus? Rei dos reis? Senhor dos senhores? E Senhor dos exércitos? Glória a Iria Deus. se rebaixar para ser presidente dos Estados Unidos? Nem eu me rebaixo a ser um político nesse mundo. É verdade. Porque a Bíblia fala que o Deus deste mundo é o diabo. Sim, Senhor. Como que eu vou ser político para trabalhar para o diabo? Se eu trabalho para o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, Aleluia. jamais vou deixar de pregar evangelho para ser deputado. Aleluia. Jamais vou deixar de pregar evangelho para ser presidente dessa porcaria aqui. Aleluia. Este mundo vai ser destruído. Aleluia. E os ricos e os pobres que não se converterem serão destruídos Glória a também. Deus. Seja. Aleluia. Está preparado? Aleluia. Porque em breve, esse céu aqui vai tocar uma trombeta. Glória a Deus. Os mortos vão ressuscitar. Aleluia. Buda não vai voltar. Garanto para você que Maomé não vai voltar. Eu garanto para você que Maria não vai voltar. Mas Jesus vai. Amém. Aleluia. Ele Glória a vai Deus. voltar porque Ele é o Senhor. Glória a Deus. Ele vai voltar porque Ele é Deus. Amém. Ele vai voltar porque Ele ressuscitou. Aleluia. Ele vai voltar porque Ele venceu a morte. Aleluia. Ele vai voltar porque Ele pisou na cabeça da serpente. Glória a Deus. Maria não passa na frente de nada, filho. É verdade. Maria está morta, enterrada. A serva do Senhor nunca foi senhora, sempre vai ser serva. Até quando? Glória a Jesus falou Deus. assim, até quando eu vou estar com vocês e terei que suportá-los? Aleluia. É verdade. Falta de fé, Misericórdia. Senhor. falta de fé. Misericórdia. Aleluia. O rico se apegado ali. Eu tenho carro, eu tenho casa, eu tenho saúde. Todo mundo pensa que tem Deus porque tem carro, casa e saúde. Mas o Lázaro não tinha nada disso. E foi na hora da morte que a gente descobriu quem era de Deus e quem era do diabo. Aleluia. Glória a Foi na Deus. hora que os dois morreram, Jesus falou. E na hora que eles morreram, para espanto do pobre, ele acordou no paraíso. Aleluia. E para espanto do rico, ele acordou no inferno. O rico no inferno: Pai Abraão, tem misericórdia de mim. Manda que o Lázaro saia do paraíso e venha molhar o dedo na ponta da minha língua, porque estou atormentado.